Seja f de RR uma função tal que f da diferença x menos 1 sobre x é igual a x3 menos 1 sobre x3, qualquer que seja x diferente de zero, x está no denominador, qualquer que seja x diferente de zero em R. Encontre o valor f de x para todo x real, ou seja, calcule f de x para todo x real, sabendo que a imagem dessa diferença é essa diferença. A imagem da diferença entre x e o inverso de x é a diferença entre o cubo de x e o cubo do inverso de x. Então veja, como se faz para resolver este problema. Primeira coisa é observar o seguinte. Dado, isto é, para todo x, né, dado x diferente de zero, no conjunto dos números reais, tem-se o seguinte. Quem é x menos 1 sobre x a terceira? Olha que saída elegante para resolver esse problema. Quem é x menos 1 sobre x a terceira? Lembrando que dados A e B, números reais, A menos B, tudo isso a terceira, ou seja, o cubo da diferença entre A e B é igual ao cubo de A, menos 3 vezes o quadrado de A vezes B, mais 3 vezes A vezes B ao quadrado, menos o cubo de B. Então, aplicando esta fórmula, com A igual a x e B igual a 1 sobre x, tem-se o seguinte, isso é igual a cubo do primeiro, vamos dizer assim, cubo de x, que é o cubo de A, menos 3 vezes o quadrado de x vezes 1 sobre x, certo? Vamos ver isso aí, o pontinho de vezes, mais 3 vezes, agora x vezes o quê? O quadrado de x, certo? A vezes b ao quadrado, menos o quê? O cubo do inverso de x. Vamos desenvolver isso aí. Quer dizer, já estou no desenvolvimento. Vamos, né, simplificar as expressões. Então, isso fica com x ao cubo. Aqui, ó, x2 vezes 1 sobre x. Cancela x2 com x, dá x no denominador, então fica menos 3x. Aqui fica mais o triplo de x vezes o inverso do quadrado de x, tá? É quadrado do quociente, é o quociente dos quadrados, quadradinho é 1. Aqui, o cubo do quociente é o quociente dos cubos, cubo de 1 é 1, fica o inverso de x3, que é igual a... Junta esses dois, eu fico com x3 menos o inverso de x3, certo? Tá? E aqui fica menos 3x, menos 3x, mais 3x vezes 1 sobre x2. Cancela o x com x, sobra x no denominador. Então fica mais 3 sobre x. Tá? Que eu ainda posso fazer o seguinte. Aqui é igual a x à terceira menos 1 sobre x à terceira, certo? E agora, coçar um pouquinho a cabeça aqui. Coloco menos 3 em evidência aqui. Colocando menos 3 em evidência, eu fico com menos 3 vezes x menos 1 sobre x. Tá?
Tá certo? Ou seja, vamos juntar aqui para ver o que conseguimos. Ou seja, só para juntar, para ficar evidente, tá? Você tem o primeiro, né? X menos 1 sobre x, o cubo disso, é igual a x3 menos 1 sobre x3, tá? Menos 3 vezes x menos 1 sobre x, tá? Logo, se eu comparar esses dois, tá? Logo, se eu comparar, ó, esse aqui, né, por comparação, quem é x3 menos 1 sobre x3? Deixando de um lado só, x3 menos 1 sobre x3 vai ser igual, tá, a x menos 1 sobre x ao cubo mais 3 vezes x menos 1 sobre x. Se está confuso, pense da seguinte maneira, tá? Você pega menos 3 vezes x menos 1 sobre x, que dá do lado direito, perdão, passa para o lado esquerdo. Então, eu fico com a igualdade só com o contrário. Aí depois eu troco de posição. Então, eu tenho isso aí. Tá? Isso é muito útil. Pelo seguinte, tá? Olha a fórmula. F de x menos 1 sobre x é x3 menos 1 sobre x3, qualquer que seja x diferente de zero. Bem, eu já sei que muitos já estão pensando no que fazer, mas tem um detalhe, tá? Temos que ter um cuidado. E o cuidado é o seguinte, ó. Observe. Isso eu vou colocar assim agora. Você observa o seguinte. Dados x real. Dado x é um número real qualquer, tá certo? Bem, veja bem, essa igualdade aqui é para todo x diferente de zero em R. Agora, dados x diferente de zero em R. X real, perdão, x real e y diferente de zero em R, tá? Você tem a seguinte equivalência. X é igual a y menos 1 sobre y. X é igual a y menos 1 sobre y. Se e somente se x é igual a, colocando no denominador comum, fica y por 1 dá y, aqui fica y2 menos 1. Que é se somente se, multiplicando cruzado, produto dos extremos é o produto dos meios. Então fica y2 menos 1 igual a x vezes y. É como se tivesse aqui, né? Você pensa que você olha para cá e enxerga como x sobre 1, que é o que ele é, x sobre 1. Então, 1 vezes y2 menos 1, que dá y2 menos 1, é igual a x vezes y. E, portanto, eu fico com o quê? Com y2 menos xy menos 1 igual a zero. Agora, olhe para cá e pense nessa igualdade como uma equação em y. Então, você tem uma equação, perdão, do 2 aqui, né? y2 menos xy menos 1. De novo. Olhe para cá, então, e pense nessa igualdade como uma equação em y, ou seja, como uma equação do segundo grau em y, onde o a, que é o que multiplica y2, é 1, o b é menos x e o c é menos 1.
Então, quem é o delta? Quem é o discriminante aqui? O discriminante, eu vou colocar aqui embaixo no cantinho, será o quê? Será, está aparecendo? Tá, será b ao quadrado, que fica menos x ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que é quanto? O quadrado de menos x é o quadrado de x. E aqui fica mais 4. Oh! Então, resolvendo as raízes, isso aqui é verdade. Se somente se y é igual a menos b, que dá o quê? Que dá x, mais raiz de delta, que dá a raiz de x2 mais 4, sobre 2a, que é 1. Ó, a equação é a equação do segundo grau em y. Os coeficientes a é 1, b é menos x, c é menos 1. Está aqui o discriminante. Discriminante é positivo, certo? Discriminante é positivo para todo x real. Para todo x real, o discriminante é positivo. Então, você terá essa igualdade se somente esse y é esse valor, ou y é igual a quê? A x, que é menos b, né? Menos b, menos raiz de delta, x2 mais 4 sobre 2. Deixa eu apagar o azul, já teve a sua finalidade. Tá? Então, entendam. Temos duas coisas. Primeiro, dado x diferente de zero, deixa eu ampliar. Dado x diferente de zero em R, você tem essa igualdade aqui. x3 menos 1 sobre x3 é igual ao cubo de x menos 1 sobre x, o cubo dessa diferença, mais 3 vezes essa mesma diferença. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa. Dado x real e y não nulo em R, x é igual a y menos 1 sobre y, se e somente se y é igual a esse número, ou y é igual a esse número. Tá? Daí, você tem a seguinte conclusão. E agora matou o problema. Daí, dado x real, dado x um número real qualquer, olha, eu posso escolher, eu vou escolher y dessa forma. Com y igual a x mais raiz quadrada de x2 mais 4 sobre 2, ó, com x igual a esse número aqui, x mais raiz quadrada de x2 mais 4 sobre 2, tem-se, colocar um tem-se para evitar qualquer ambiguidade. E aí eu vou mudar a câmera para cá, tá? Perdão. Tem-se, ó. Daí, por conta dessa equivalência, que equivalência? X com x real e y diferente de 0 em R, x é igual a y menos 1 sobre y, se somente se y é x mais raiz quadrada de x2 mais 4 sobre 2, ou y é igual a x menos raiz quadrada de x2 mais 4 sobre 2. Então, por causa dessa equivalência, dado x real, com y igual a esse número, eu tenho o seguinte. Primeira coisa, o y é diferente de zero. Por que y é diferente de zero? Convém um parênteses aqui, que eu não quero poluir. O parênteses é a seguinte observação. Para todo x real, dado x real, você tem o seguinte. Menos x é menor que ou igual ao módulo de x. O módulo de x, por sua vez, é a raiz quadrada de x ao quadrado. E raiz quadrada de x ao quadrado é menor que raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Por quê? Porque x2 é menor do que x2 mais 4. Portanto, você tem a desigualdade nas raízes. Isso para todo x real. Assim, qual é a conclusão? É que se você pegar esse número somado com x, se você comparar, você tem que menos x é menor que raiz quadrada de x2 mais 4. Portanto, essa raiz quadrada somada com x, passa para o outro lado,
é maior do que zero. Ou seja, a raiz quadrada de x2 mais 4 mais x é maior que zero. Ou então zero é menor que a raiz quadrada de x2 mais 4, que é a mesma coisa. Então, qualquer que seja x real, esse termo é positivo. Ou seja, esse denominador é positivo, portanto, o y é diferente de zero. Aí olha o que você tem aqui, ó. X é real. Y dessa forma, o y é diferente de zero. Mas x real e y diferente de zero, o y é igual, se o y é igual a isso aqui, se o y é igual a esse termo, então o x é igual a y menos 1 sobre y. E, aí eu escrevo, e assim, o y é igual a quê? O y não, o x, de novo, o y dessa forma, y sendo diferente de zero e o x sendo real, o x é y menos 1 sobre y. O x é y menos 1 sobre y. Ou seja, o que é que está mostrando? Está mostrando o seguinte, todo número real, o que é que isso aqui está dizendo? Está dizendo que todo número real, ele se escreve da forma x, ele se escreve da forma y menos o inverso de y, onde y é um outro número real diferente de zero. Por exemplo, igual isso aqui. Esse aqui também funciona, porque você tem a equivalência, ou seja, se y é dessa forma, y é diferente de zero, sendo x real, o x tem que ter essa cara. Tá? Se o y é dessa forma, y diferente de zero, o y tem que ter essa cara, porque aqui também o y será diferente de zero. É a mesma coisa, só que eu pego com x. A demonstração é a mesma, tá? X menor que ou igual ao módulo de x, aí vem para cá, chega aqui, você chega aqui, é x menos, né? É menor que zero. Então, é diferente de zero, tá bom? Mas esse aqui já serve. E aí matou o problema. Pelo seguinte, porque, portanto, certo? Dado x real, ó, dado x real, agora olha a lógica da escrita, ó. Dado x real, você vai ter o seguinte, quem é f de x? F de x é f de quem? De y menos 1 sobre y, certo? Porque o x é y menos 1 sobre y, com y sendo dado por esse valor aqui. Mas isso, agora veja o problema, tá? O problema diz que f é uma função tal, essa f é uma função tal, que f de x menos 1 sobre x é x3 menos 1 sobre x3, qualquer que seja x real. Daí, qualquer que seja x real, qualquer que seja x real diferente de zero. Então, é o que eu tenho. E aí matou. Porque daí o f de x é f de y menos 1 sobre y, com y diferente de zero. E por conta da sua igualdade, olha aqui, ó, conta da sua igualdade, está aqui grave. Se f de x menos 1 sobre x é x3 menos 1 sobre x3, qualquer que seja x diferente de zero, f de y menos 1 sobre y é igual a quê? A y3 menos 1 sobre y3. Esse y está diferente de zero. Mas quem é, ó, quem é y3 menos 1 sobre y3? y3 menos 1 sobre y3 com y diferente de zero, isso é igual a quê? A y menos 1 sobre y a terceira, mais 3 vezes y menos 1 sobre y. Permita apagar aqui para eu concluir, tá? Isso aqui foi para concluir que o y é diferente de zero sendo dado dessa forma. E aí morreu. Porque
Quem é y menos 1 sobre y é x. Então, isso aqui fica x à terceira mais 3 vezes x. E isso vale qualquer que seja o x real, ou seja, qualquer que seja o x real, f de x é x à terceira mais 3 vezes x. Tá? E está resolvido. Está concluído o cálculo para f de x para todo x real. Para todo x real, f de x é x à terceira mais 3 sobre x. Por quê? Por quê? Por causa dessa igualdade e por causa da hipótese principal do problema. Qual é? F de x menos 1 sobre x é x3 menos 1 sobre x3, qualquer que seja x diferente de zero. Feito. Gostando? Está aí. Bem, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, seu like ou seu dislike. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para ser informado sobre mais vídeos do meu canal. Mais uma vez, obrigado.